Muito bem, meus amigos. Ontem rolou a loteria do draft da NBA. Finalmente sabemos onde cada equipe vai escolher ali na noite do recrutamento. E, como sempre, tivemos uma galera vencendo e uma galera perdendo ali no sorteio. E nesse vídeo eu irei dar a minha opinião sobre isso, sobre os vencedores e os perdedores da loteria do draft. Então, já deixa o seu like antes de eu começar, se inscreve no canal e vamos lá, vamos falar sobre quem venceu e quem perdeu. Vamos começar com os vencedores. Começar falando sobre coisa boa. O primeiro e grande vencedor foi, obviamente, o Atlanta Hawks, né, cara? Assim, não tem como, não tem muito pra onde correr. Os caras tinham só 3% de chance de conseguir a first pick e conseguiram. E conseguiram. Estamos falando de um time que teve só a 10ª pior campanha, que foi pro play-in, pegando a primeira escolha geral. Tá bom que é a first pick de um dos drafts menos atrativos dos últimos 10 anos. Tem esse ponto. Tem esse ponto. Só que, cara, ainda assim é uma primeira escolha geral. Inclusive, é a primeira vez na história que o Atlanta consegue a primeira escolha. Eu acho que o Hawks nunca teve uma first pick em toda a sua história. E, cara, pegar a first pick abre um leque bem interessante de opções para a franquia nessa off-season. O Hawks pode, por exemplo, usar essa pick para pegar o Alexar, que apesar de não ser um jogador 100% pronto, aliás, bem longe disso, inclusive eu acho que vale um comentário rápido sobre o Sar. Eu vi muita gente ontem empolgadíssima com o fit Sar e Trae Young, dizendo que os dois vão arrebentar, que vai ser coisa linda. E realmente é um fit que pode dar certo. O Alex Sar é um cara atlético, ele ali com o Trae Young, trabalhando no pick and roll, trabalhando em lobby, pode realmente ser bem legal. Só que, velho, assim, acho que é importante a galera entender e talvez até aceitar que o Sar, ele, pelo menos para mim, tá? Visão minha, ele passa longe de ser uma primeira escolha confiável. Ele vai ser a first pick porque essa é uma classe muito pouco sexy e com nenhum talento geracional. Nenhum. Eu me arrisco a dizer, vou até puxar aqui, mas eu me arrisco a dizer que o Sar ele não seria a first pick em nenhum dos últimos, vamos lá, 10 drafts. Em nenhum dos últimos 10 drafts, o Sar seria uma first pick. Vou pegar aqui, ó, as últimas first picks dos últimos 10 drafts. Deixa eu puxar aqui, rapidinho. Aqui, ó. 2023, Victor Wembanyama. Obviamente, ele não seria first pick. 2022 foi o Paulo Banqueiro. Também não seria first pick. O Banqueiro era um prospecto. E aqui considerando os jogadores na época do draft. Porque senão seria injusto com o Sar comparar ele com os caras hoje. Comparando com os caras na época. O Banqueiro era um prospecto muito melhor do que o Alex Sar. Muito mais pronto, muito mais confiável. O Banqueiro, e aí você pode puxar as minhas análises na época do draft do Banqueiro. Eu falava, cara, o Banqueiro, ele tá 100% pronto para jogar na NBA. Ele é um cara que quer vestir o uniforme e jogar. O Alexar, ele não me passa essa confiança, mas nem de perto. Nem de perto. Então, 2022 jamais seria first pick. Talvez ele não fosse nem top 3 naquele draft. Porque Jabari e Chet, para mim, eram prospectos melhores também. 2021, Cade Cunningham, não seria. Não seria. O Cade seria a primeira escolha geral daquele draft. 2020, Anthony Edwards. Jamais que o Sar seria uma first pick no draft do Anthony Edwards, que ainda teve o Lamelo. Jamais seria. Talvez fosse pick 3.
porque o James Wiseman foi infiltrado ali no top 3 daquele draft. Mas pick 1, jamais o Alex Sarr seria. 2019, esquece. Zion Williamson, Ja Morant, os dois eram prospectos muito melhores do que o Sarr. 2018, esquece também. O DeAndre Ayton, como prospecto. Não sei se o Ayton, como prospecto, era tão pior assim do que o Sarr. Como prospecto, não sei. Mas definitivamente o Luka era muito mais prospecto do que o Alex Sarr. Então, jamais que o Sarr seria first pick 2018. 2017 foi o Markelle Fultz. Só que como prospecto, o Fultz também era melhor do que o Sarr, para mim. E naquela classe ainda tinha o Tatum, que era uma pegada meio Paulo Banqueiro. Claramente o Tatum era colocar o uniforme e jogar. Tinha ainda o Lonzo, que era um prospecto absurdo. Pô, 2017 jamais. 2016, jamais. O Ben Simmons era um prospecto muito mais pronto e que empolgava muito mais do que o Sarr. E naquela classe ainda tinha o Jaylen Brown e tudo. O Brandon Ingram era daquela classe também. Ingram também era um prospecto, nossa, maravilhoso, Brandon Ingram. Meu Deus do céu. 2015 também não seria. O Towns era um prospecto melhor do que o Alex Sarr é hoje. Ainda tinha o DeAndre Russell, que tinha um hype inacreditável. Inacreditável. Porzingis tinha um hype fudido. Fudido. Então, não seria a first pick 2015. 2014. 2014 não seria. Não seria porque tinha o Embiid. E o Embiid só não foi a first pick daquele draft porque ele estava lesionado. Se ele não tivesse lesionado, ele seria first pick e ele era um prospecto melhor também do que o Alex Sarr. O Andrew Wiggins também, como prospecto, também não ficava muito atrás não, viu? Não ficava muito atrás não. É que depois o Andrew Wiggins deu uma decaída, mas, pô, amor de Deus. E aí, quando você olha para os caras dessa classe de 2014 hoje, cara, teve Julius Randle, Marcus Smart, Zach LaVine e o Nikola Jokic. Pô, brincadeira. Mas aqui eu tô analisando como prospecto. Como prospecto, o Sarr é melhor do que alguns desses eram na época. Mas assim, não seria first pick. Acho que em 2013 o Alex Sarr poderia ser a first pick. Em 2013, a first pick 2013 foi o Anthony Bennett, que era um prospecto muito bom na teoria, mas não virou nada. Mas, de resto, assim, como prospectos, era uma classe tão fraca como essa. Tão fraca como essa. É que o tempo fez essa classe ficar melhor do que era na época, né? Porque o Giannis virou o que virou, mas como prospecto, o Giannis não era um cara visto como um talento geracional, não era. O Gobert virou o que virou, mas na época também, né? KCP e McCollum também não eram grandes coisas. Então, talvez 2013 o Alex Sarr fosse a first pick. Talvez 2013. Talvez 2013. Mas aí, indo mais atrás, lá ele, ó. Brincadeira, quinta série fica louca. Mas, ó, 2012, nunca que ele ia ser first pick, porque tinha o Anthony Davis. 2011, jamais tinha o Kyrie Irving. 2010 tinha o John Wall, jamais. E 2009 tinha o Blake Griffin, jamais. Então, cara, de 2009 até 2023, o Alex Sarr seria first pick em um draft. Entendeu? Então, e assim, não quero tirar o moleque pra merda também não, viu? O Alex Sarr tem suas qualidades, tem suas valências. Eu acho que ele pode dar certo na NBA, tem tudo para dar certo, mas ele não é um cara confiável. A galera falou ontem do Sarr como se, nossa senhora, vestiu uniforme e, pô, vai destruir. Não é assim, gente. Não é assim. Eu acho que vale a pena dar uma diminuidinha na expectativa em cima do Sarr para não se frustrar. Para não se frustrar. Tá? Então, só quis pontuar isso. Mas assim, voltando ao leque de opções do Hawks com essa first pick. O time pode pegar o Sarr, pode pegar essa first pick, juntar com o DeJounte Murray e jogar no mercado e ver o que aparece. Inclusive, é o que eu faria se fosse o Hawks. Eu acho que o Hawks tem que, no mínimo, explorar o mercado dessa primeira escolha. No mínimo, tem que explorar o mercado. Por exemplo,
Se chega o Utah Jazz e oferece a 10ª escolha mais o Lauri Markkanen para subir para 1, o Hawks tem que aceitar. Tem que aceitar, gente. Tem que aceitar. Então, o Hawks pode fazer isso, pode explorar o mercado dessa first pick, eu faria, porque esse é o típico draft que, assim, qualquer jogador do top 10 até o top 13, qualquer cara que sair ali pode acabar se tornando no futuro o melhor jogador da classe. Pode rolar o que aconteceu em 2013, entendeu? Por exemplo, eu não duvido nada que daqui 4 anos a gente olhe para esse draft e fale que o Cody Williams foi o melhor jogador. Se tornou o melhor jogador. Topic pode ser esse cara. O Collier pode ser esse cara. Essa é uma classe onde o gap entre os jogadores, velho, não é tão grande. Não é tão grande como era na classe do ano passado. No ano passado, o gap entre o Wembanyama e o 10º escolhido era muito grande, gente. Era muito grande. Então, eu jogaria essa pick no mercado. Hawks vai ter essa opção. E ainda existe a opção, apesar de eu achar uma opção burra, mas existe a opção do Hawks escolher o Sar ali na 1 e trocar DeJounte Murray e Trae Young por um caminhão de picks e começar a reconstruir. Eu não faria isso, mas existe essa possibilidade. Então, essa primeira escolha que caiu dos céus para o Hawks, ela faz do time um vencedor não pelo jogador em si que eles podem pegar, mas pelas opções que se abrem por conta de ter essa first pick. Então, o Hawks, de longe, foi o grande vencedor. Segundo vencedor para mim foi o Houston Rockets. Tá? O Rockets foi um time que chegou a flertar com playoffs nessa temporada, teve um desempenho muito bom no pós-All-Star, sonhou real com pós-temporada. Teve um candidato a All-Star, que foi o Şengün. Teve ali um Jalen Green fechando a temporada, jogando pra cacete. E Udoka fez o time encaixar na reta final da temporada. Os reforços que vieram no off-season, na maioria deram certo. Van Vliet e Dillon Brooks, principalmente. Os novatos, o Aman e o Cam Whitmore, jogaram super bem, tiveram boas estreias aí na liga. Então, o ano do Houston foi um ano bom. Foi um ano bom e a tendência era de que o time entrasse na próxima temporada com totais condições de brigar por playoff. E aí, como um bônus, o time recebe essa terceira escolha, cara. Assim, caiu do céu também para o Houston essa terceira escolha. Essa terceira escolha acabou indo para Houston por conta da troca do James Harden, porque essa escolha originalmente era do Brooklyn, então caiu aí no colo do Houston. E agora o time vai poder, velho, explorar o mercado dessa escolha. Não acho que o Houston vai usar essa escolha para draftar algum jogador. Eu sou capaz de apostar um dinheiro aí que o Houston vai trocar essa terceira escolha e pode conseguir coisa boa no mercado, viu? Pode conseguir coisa muito boa. Então, eu acho que o Houston sai muito bem dessa loteria, saiu muito bem dessa loteria e tranquilamente foi um dos grandes vencedores, talvez o segundo maior vencedor depois do Hawks. E aí, o último vencedor que eu separei aqui, San Antonio Spurs. O Spurs, nossa, cara, que domingo pro Spurs, hein? Que domingo pro Spurs. O time não satisfeito em ter vencido uma das maiores loterias da história, que foi a do ano passado, que rendeu o Wembanyama para os caras, o Spurs ainda conseguiu subir uma posição, vai ter a 4ª escolha nesse draft, e ainda ganhou a escolha que era do Toronto. Ganhou a 8. Então, cara, que loteria pro San Antonio, velho. Que loteria. Essa pick 4 tem tudo para render coisas boas para o time, seja em termos de talento do draft ou uma possível troca. O Spurs pode pegar essa 4ª escolha e pegar, por exemplo, sei lá, o Collier, pode pegar o Dillingham de Kentucky.
deve cair ali. Se por algum milagre o Topic sair do top 3, pode cair no colo do Spurs, que seria um fit maravilhoso com o Embi. Então, essa quarta escolha, velho, vai ajudar muito o San Antonio. Vai ajudar muito. E aí você pode pensar, nossa, Luiz, mas né, o Spurs tinha ali a previsão do Spurs pegar 5 e subiu para 4. Uma posição faz diferença? Vou te dar um exemplo. 2005, o Chris Paul foi escolhido com a quarta escolha geral, tá? E os outros caras que foram escolhidos depois dele, alguns, né, dos caras foram escolhidos depois dele. Raymond Felton, Martell Webster, Charlie Villanueva, Channing Frye e Ike Diogo. Provavelmente você não conhece metade desses caras. São caras que juntos não tiveram um terço, um décimo da carreira do Chris Paul. Então subir uma posição no draft, às vezes faz muita diferença. E o Spurs, além de ter subido uma posição do que era previsto, que era a quinta, ganhou a 8 do Toronto. Então, velho, desculpa, muito vencedor. O Spurs pode pegar essa escolha, juntar com o Keldon Johnson, juntar com o Malek Branham e ver o que sai e tentar pegar um armador já provado, talvez até um Dejounte Murray, não sei, pode rolar. Então, San Antonio, baita vencedor. Baita vencedor. Então, para mim, os 3 maiores vencedores foram San Antonio, o Rockets e o Atlanta Hawks. Para mim, foram os 3 grandes vencedores. Dá para colocar o Jazz como vencedor também, porque manteve a sua escolha. Manteve a 10. Então, talvez o Jazz seja também o vencedor. Mas para mim, esses 3, Hawks, Spurs e Rockets, foram os maiores vencedores, sem a menor sombra de dúvidas. Indo agora para os perdedores. Falar sobre a galera que saiu puta da loteria. Para mim, o grande perdedor, difícil eleger o grande, mas eu tenho para mim que o grande perdedor foi o Detroit Pistons. Sabe, o Pistons não tem tido sorte na loteria nos últimos anos. Impressionante como o time é azarado. Nos últimos 5 anos, o Pistons venceu só 24,5% dos jogos. Considerando esse período, é o time que mais perdeu de longe. É o que teve a menor porcentagem de vitórias nos últimos 5 anos. E apesar do time estar nesse tanque eterno, até hoje o Pistons não conseguiu draftar um cara que você olha e fala, beleza, esse cara vai ser um All-Star incontestável, esse cara vai ser MVP, esse cara vai tirar o Pistons do limbo. Até hoje o Pistons não tem esse cara. Não tem. Cade Cunningham é um baita jogador? Baita jogador. Era um prospecto excelente? Excelente. De longe era o melhor prospecto da classe dele. Só que ele ainda não está provado. Ele ainda não se provou. Jaden Ivey passa longe de ser uma unanimidade. E o Alsar, apesar de ter tido um primeiro ano muito bom, eu não vejo ele se tornando uma estrela. Então, esse tanque do Pistons não tá rendendo, cara. Não tá dando frutos. E ontem, de novo, o time deu azar, cara. O time tinha 14% de chance de ficar com a primeira escolha geral. Era o que tinha a maior porcentagem ao lado do Hornets, se eu não me engano. Do Hornets, não. Do Blazers, talvez. Acho que era Blazers e Pistons tinham as maiores chances. Deixa eu confirmar para não falar merda, né? Porque isso é uma coisa que eu sei e eu costumo fazer muito é falar merda. Então deixa eu fazer aqui uma averiguação rapidinho. Os times que tinham a maior porcentagem, que era de 14%. Aqui, ó. O Pistons e o Wizards, perdão. Esqueci do Wizards. O Wizards que ficou com a segunda escolha. Era Pistons e Wizards. Os dois tinham as maiores probabilidades, 14%, e depois vinha Hornets e Blazers. O Pistons, cara, tinha a maior probabilidade ao lado do Wizards e ficou, cara, e pegou só a quinta, cara. Entendeu? Pegou só a quinta escolha. E viu o Hawks,
que tinha só 3%, subir 9 posições e pegar a first pick. Então, não tem como o torcedor do Pistons não ficar revoltado com essa loteria. E diferente do Spurs, do Rockets, do próprio Hawks, o Pistons não vai achar muito mercado por essa quinta escolha. Não vai achar muito mercado. Então, cara, o time vai ter que apostar em alguém nesse draft. E é muito duro você apostar em um prospecto de um dos piores drafts dos últimos anos. Mas é o que o Pistons vai ter que fazer porque não tem opção. Vai ter que usar essa quinta escolha em alguém e tem zero garantias desse alguém render alguma coisa mesmo no time. Então, cara, é muito duro. Eu imagino a frustração da torcida do Pistons. Muito complicado, cara, muito complicado. Ontem, nossa, cara, foi uma baita de uma derrota pro Pistons, viu? Baita de uma derrota. Outro perdedor foi o Hornets. Hornets é um perdedor, apesar do time não estar numa situação tão ruim como o Pistons, porque já tem Lamelo, tem ali o Brandon Miller, que fez um baita ano de novato. Eu acho que não dá para tirar o Hornets dos perdedores. Um time que tinha 13,3% de chance de ficar com a first pick, ficar fora do top 5, pô, é uma derrota, cara. Uma derrota. Então, o Hornets sai aqui como um perdedor, só que longe de ser um perdedor tão grande como foi o Detroit, mas ainda assim é um perdedor. E o último perdedor que eu separei aqui, inclusive um grande perdedor, briga com o Pistons para ver quem foi o maior perdedor, Toronto Raptors, né, gente? Cara, o Toronto, depois de lutar muito, finalmente aceitou o rebuild nessa temporada, trocou ali o Anunoby, trocou ali o Siakam na trade deadline e partiu para o tanque na reta final da temporada. Conseguiu ter a quarta pior campanha nesse período pós-trade deadline. E pré-loteria, o Toronto estava ali na 6. Estava na sexta colocação, pré-loteria. E para manter a sua escolha no top 6, o time só tinha que terminar o sorteio onde estava. Era só permanecer no top 6, porque a escolha tinha essa proteção. Só que os mesmos deuses do basquete que sorriram para o Spurs resolveram rir da cara do Toronto. Porque o Toronto caiu para 8 e perdeu a sua escolha para o San Antonio Spurs. Perdeu. O time ainda vai ter uma escolha nessa primeira rodada por conta de uma troca que fez com o Indiana, mas não vai ser uma escolha boa. Não vai ser uma escolha boa e o tanque dessa reta final de temporada não valeu de nada. Não valeu de nada. Então, por ter perdido essa escolha no top 6, Toronto sai como um perdedorzaço, assim. Coisa grande. Perdedor grande. Antes de eu encerrar, eu só quero fazer duas menções sobre os perdedores, tá? Portland e Memphis. Os dois times que foram péssimos durante toda a temporada vão acabar escolhendo fora do top 5, né? O Memphis vai escolher ali na 9 e o Blazers na 7. Então, os dois podem ser considerados perdedores também. Não acho eles tão perdedores como os outros três, como o Toronto, como o Pistons e como o Hornets, mas são perdedores, né? Memphis e Blazers são também perdedores. Enfim, meus amigos, para mim, esses foram os vencedores e perdedores da loteria. Concorda? Discorda? O comentário tá aí para isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. E fica ligado, cara, porque a partir de agora, conteúdo sobre o draft vai ser quase que diário, cara. Todo dia eu devo falar alguma coisa sobre o draft, seja análise de prospecto, que eu já estou fazendo há um tempo, já faz aí uns 2 meses que eu estou analisando prospectos. Tem a análise do Alex Sarr, inclusive você que ficou curioso para saber mais sobre o jogador, tem a análise dele, tem a análise do Topic, cara, tem análise geral. Cody Williams, tem análise de muita gente. Zach Edey, tem análise de muitos jogadores já. Vão ter mais análises saindo. Então, você que gosta, vale a pena acompanhar. E todo dia eu devo falar um pouquinho sobre o draft, seja análise, seja falando sobre possíveis escolhas, sobre possíveis movimentos que as equipes podem fazer com as escolhas.
Então, o conteúdo de draft vai ser massivo a partir de agora. E, obviamente, teremos mock draft em breve, teremos a clássica e já tradicional live do draft. Então, cara, o conteúdo de draft esse ano vai ser bem bacana, tô bem animado, eu adoro cobrir o draft. Então, eu tô bem animado e vai ser um prazer ter você junto comigo nesta jornada pelo draft, que apesar de não ser um draft muito sexy, é um draft que tem ali os seus valores, tem ali o seu charme. Não é um grande charme, mas tem ali o seu charminho. Mas enfim, é isso, gente. Quis aqui falar sobre os vencedores e perdedores da loteria. Comenta a sua opinião, grande abraço e tchau, tchau, rapaziada. Tamo junto, hein?